Meu nome é Beatriz Feitosa, sou do segundo período de Meio Ambiente e eu e nós vamos falar do primeiro capítulo. Bom, o texto discute a relação entre conhecimento e verdade, questionando a possibilidade de conhecermos a verdade. Ele argumenta que o conhecimento humano é construído a partir de indagações e dúvidas sobre o que já é considerado conhecido, um processo contínuo de questionamento. O autor Nietzsche enfatiza que o familiar, o habitual, é o que mais dificulta o verdadeiro conhecimento, pois o tomamos como algo óbvio e não o analisamos criticamente. Conhecer, segundo ele, implica em ver o familiar como um problema, algo estranho e distante. O texto discute o ato de conhecer, distinguindo entre o ato, que é a relação entre o sujeito e o objeto, e o produto, que é o conjunto de saberes acumulado. Apresenta dois modos de conhecer: a intuição, que é um conhecimento imediato, sem intermediários, expresso de forma empírica, inventada ou intelectual, e o conhecimento discursivo, que é imediato, baseado em raciocínio e linguagem. A intuição é exemplificada pela experiência sensorial, invenções intelectuais, enquanto o conhecimento discursivo é o processo de raciocínio lógico e demonstração. Esse texto discute o conceito de verdade, comparando com os conceitos de veracidade e realidade. A verdade é apresentada em dois sentidos. Um primeiro, relacionado à verificação se alguém está mentindo, que é a veracidade, e o segundo, epistemológico, que busca determinar se uma proposição corresponde à realidade e se foi comprovada. O texto destaca a diferença entre verdade e realidade, argumentando que a verdade se aplica a proposições sobre o mundo, enquanto a realidade se refere às coisas existentes. O falso verdadeiro não reside na coisa em si, mas no juízo que se faz sobre ela. A certeza é definida como resultado da adesão ao que se considera verdadeiro. O texto introduz o dogmatismo e o ceticismo como duas tendências principais na filosofia sobre o conhecimento da verdade. O dogmatismo e o ceticismo são duas abordagens filosóficas opostas. O dogmatismo busca certezas absolutas, enquanto o ceticismo questiona a possibilidade de alcançar tal certeza. No senso comum, o dogmatismo pode levar à intolerância e repressão. Já na filosofia, pensadores como David Hume e Immanuel Kant criticam o dogmatismo, argumentando que a razão tem limites. O ceticismo, por outro lado, é uma postura que questiona a possibilidade de conhecimento certo e seguro. Existem diferentes graus de ceticismo, desde a dúvida sobre a possibilidade de conhecimento até a suspensão do julgamento. Pensadores como Gorgias e Piro são exemplos de céticos que questionaram a noção de verdade e a possibilidade de conhecimento. Em resumo, o dogmatismo e o ceticismo são duas abordagens filosóficas opostas que nos fazem refletir sobre a natureza do conhecimento e da verdade. O ceticismo é uma abordagem filosófica que questiona a possibilidade de alcançar o conhecimento certo e seguro. O texto explora o ceticismo em diferentes contextos históricos e filosóficos. A Academia de Platão é apresentada como um exemplo de debate intenso sobre questões filosóficas, com a retórica sendo analisada como um instrumento de persuasão e manipulação. Michel de Montaigne é destacado como um cético que criticou as crenças arraigadas e valorizou a subjetividade e a dúvida. David Hume é apresentado como um cético atenuado que distingue entre crenças teóricas e práticas. Oswaldo Porchat Pereira é mencionado como representante de neopiranismo no Brasil, com uma visão do mundo como uma racionalização precária e relativa. A retórica é discutida como um instrumento ambíguo que pode ser usado para conscientizar ou manipular ideias. E o texto também diferencia a crença entre Hume da crença religiosa, destacando a importância de questionar e duvidar em busca da verdade.
A relação entre conhecimento e verdade é complexa. Embora sejam conceitos diferentes, são independentes. O conceito não é a verdade em si, mas um conhecimento falso não é conhecimento. Além disso, o conhecimento não é absoluto, mas possui um grau de certeza. A experiência e a percepção também são formas de saber. Além da ciência, a busca da verdade é contínua e nunca completa, situada entre a ignorância e o saber absolutos. O ceticismo é a postura racional que duvida até da sua própria certeza, enquanto a sofistica nega a possibilidade. E para finalizar, em síntese, a busca pelo conhecimento da verdade é um caminho repleto de desafios e nuances. O dogmatismo, com sua insistência em verdades absolutas, pode nos aprisionar em um ciclo de certezas inflexíveis, impedindo o crescimento intelectual e a compreensão mútua. Por outro lado, o ceticismo nos proporciona uma lente crítica que nos encoraja a questionar e reavaliar nossas crenças, promovendo um espaço para o diálogo e a reflexão. No entanto, é fundamental encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos. A sabedoria reside na capacidade de manter uma mente aberta, disposta a considerar novas perspectivas e a reconhecer que a verdade pode ser multifacetada e em constante evolução. Ao integrar os ensinamentos do ceticismo com uma abordagem fundamentada na reflexão crítica, podemos avançar em nossa jornada em busca do conhecimento, sempre lembrando que cada descoberta é uma oportunidade de expandir nossa compreensão no mundo.